Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um grande amigo meu, lá do antigo grupo de produtores de conteúdo sobre a Terra plana, porque ele lembrou que uma vez, lá atrás, eles me pediram para entrar num grupo lá do canal do Sistemático, num grupo de WhatsApp, que falava, era o grupo Sistemático Política, onde o pessoal discutia assuntos de política. E eles me pediram para entrar exatamente para falar da minha experiência profissional, do meu conhecimento sobre essa situação de fogo em matas, Porque eu, como bombeiro profissional, eu tinha que monitorar essa situação para organizar as minhas prontidões, os meus sobreavisos, na época das queimadas, Porque todo ano chega uma época que a gente precisa realmente colocar a nossa tropa de prontidão, de sobreaviso, porque aumenta drasticamente o número de queimadas, É uma característica sazonal, climática, e isso faz com que o bombeiro se interesse muito por esse assunto, seja cobrado por isso. Então eu tenho conhecimento desse assunto por causa disso. E eles me questionavam, porque lá em julho, agosto principalmente de 2019, estava uma grita generalizada por causa das queimadas e quando me perguntaram, eu expliquei o que estava acontecendo. Eles falaram, entra lá no grupo, e eu entrei lá e realmente tinha... Eu me lembro de dois, o HG, que a gente chamava de Fefito, carinhosamente, e tinha o Johnny de Barros, Johnny de Barros, não é Johnny de Burros, Johnny de Barros, que estavam lá alucinados falando de queimadas, e eu mostrei os números, E era mais ou menos o seguinte, eu demonstrei que a estatística é uma coisa que dá para você manipular muito facilmente, Quem não sabe, dá uma pesquisada no Google, coloca aí Rubens Recupero Estatística, vocês vão ver uma vez que um ministro lá de um governo anterior, muito anterior, muito antigo, ele foi pego de surpresa falando de como ele manipulava a estatística, porque ele achou que estava off ali, que as câmeras estavam desligadas e ele estava em rede nacional. Então pegou mal pra caramba, eu acho até que ele perdeu o emprego na época, Mas estatística realmente é fácil de manipular quando você deseja manipular, Por exemplo, um time empata 5 vezes na sequência, um time qualquer de futebol. O comentarista esportivo, o jornal esportivo que quiser descer a lenha no treinador, vai pegar e falar, ele está 5 jogos sem ganhar. Já um cara que queira quebrar o galho dele vai falar, o time está invicto a 5 partidas. O resultado na prática é o mesmo, ele empatou 5 jogos seguidos, Mas a manchete pode beneficiar ou atrapalhar de acordo com o seu viés, E estatística é fácil de manipular desse jeito aí, Então, sobre fogo em mato, sobre queimadas, existem basicamente alguns parâmetros que são acompanhados e alguns são importantes, outros são pouco importantes, outros são muito importantes. Eu comparo, por exemplo, com aquele exame médico que você faz, de laboratório, em que você abre às vezes e vê um negócio ali que está acima da média e fica desesperado. Quando você leva para o médico, ele fala, isso é besteira, isso aí não quer dizer nada. Se fosse aqui seria sério, mas aqui não é nada. Porque ele, médico, conhece dessa área e ele vai te dizer. Então, essa parte de fogo em matas, tem coisas que são importantes, outras que não são importantes e outras que são irrelevantes. Basicamente, por exemplo, existe uma informação, até lá no site oficial, por exemplo, você entra em sites oficiais, você vai encontrar lá número de avisos de queimadas. Número de avisos. Isso é importante? É importante você ver, mas você precisa saber filtrar. Por quê? Olha, se for numa região muito densamente povoada, se for na beira de uma estrada, o mesmo foco de incêndio vai ser denunciado por dezenas, centenas de pessoas. Então vai ter muito aviso para aquele mesmo foco. E um foco distante, mesmo que seja um foco grande ou que sejam muitos focos, como ninguém está vendo, ninguém vai fazer o aviso. Então o número de avisos é algo que você tem que olhar com razoável distância, Falar, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada, por quê? Dá para manipular facilmente também, Se você quer aumentar o número de avisos, é só você ficar denunciando. Pontos de queimada podem até nem existir, você pode estar denunciando, fazendo denúncias vazias, E aumentando o número de avisos. Então, de vez em quando aparece assim, sob tal governo diminuiu 30% o número de avisos. O que isso quer dizer? Talvez e possivelmente não queira dizer nada. Por quê?
Existem outras informações que são muito mais importantes. Por exemplo, existe o monitoramento por satélites, e aí você vai ter o número de focos, e com muita precisão atualmente, porque os satélites dão uma precisão monstruosa, né? Então, o número de focos. Uma outra coisa é a área queimada, né? E aí eu lembro que, por isso que eu brinquei ali, Johnny de Burros, porque o pessoal apelidou ele de Johnny de Burros na época, quando ele não entendeu um argumento que eu fiz. Eu falei, olha, você está falando besteira porque você está se apegando muito no número de focos e não está dando atenção para a área queimada, que é muito mais importante. Ele falou, como que pode a área queimada ser mais importante que o número de focos? E eu expliquei na época, eu falei, olha, eu vou explicar como se fosse para uma criança de 10 anos, né, para ver se você entende. Falei, olha, você pode ter 1000 focos de incêndio, devidamente catalogados e localizados pelos satélites, e esses 1000 focos, cada um queimar 1000 metros quadrados, ou 1 quilômetro quadrado, né? Então você vai ter uma área queimada de 1000 quilômetros quadrados, né? Em compensação, você pode ter um foco de incêndio que só ele se alastra e você gera uma área queimada de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então não há como discutir que 1 milhão de quilômetros quadrados de área queimada é uma coisa muito mais séria do que 1000 quilômetros quadrados. É uma questão de matemática apenas. Então você tem que dar muita atenção para o número de focos, né? Porque via de regra, normalmente quando você tem um aumento do número de queimadas, você tem um aumento da área queimada, mas o que realmente é importante é, no final das contas, a área queimada, né? É um indicador muito mais sério, né? Bom, então, mas o que aconteceu? Já naquela época, que começou aquela grita danada, eu cheguei e falei, olha gente, esquece essa ladainha, hein? Porque a narrativa da mídia aí, que esses idiotas úteis, né, ou inúteis, eu não sei, estavam repercutindo, era que o governo do Jair Bolsonaro tinha desmontado os mecanismos de fiscalização e por isso que estava pegando fogo. Falei, não, não é nada disso. Até porque se isso tivesse acontecido, e você consegue verificar por bioma, por região, por estado, se isso tivesse acontecido, você teria um comportamento, né, igual em vários lugares. E você não era o que você observava. Você observava um número maior de queimadas na Amazônia, né, mas um número muito menor na Caatinga, por exemplo, no Pampa, né? E quando você expandia a pesquisa e olhava outros países, porque isso é fácil de ver também, você via que lá na Venezuela, na Colômbia, né, na Amazônia, de maneira geral, os outros países também estavam com um aumento do número de focos de incêndio, né? Então, não era uma coisa que estava acontecendo apenas no Brasil, então não dava para atribuir ao governo brasileiro, né? Senão você teria que atribuir aos demais o mesmo desmonte. E eu falei assim, se ele está desmontando a estrutura de fiscalização, por que isso não se observa na Caatinga, no Pampa, no Cerrado, né? Na Caatinga, inclusive, tinha tido uma diminuição muito grande. E eu falei, e mais, né? Por que está diminuindo o número de... está equilibrado, a área queimada está equilibrada, não tem nada disso que acontecendo. Os números, inclusive, eu mostrava na época para o pessoal, estavam abaixo da média histórica, né? Bem abaixo da média histórica, porque os números eram muito mais altos. Por exemplo, nos 2 primeiros governos do Lula, com a Marina Silva de ministra, né? E os números eram altíssimos, mais de 2 vezes maiores do que os números de 2019. O que aconteceu em 2019, eu explicava para esse pessoal, é que, na verdade, não existia responsabilidade do governo federal, nem municipal, nem estadual, não havia nenhuma política pública interferindo nisso, como sempre eu falei, em toda a minha carreira eu vi isso, existe uma sazonalidade, existe um problema climático interferindo. Então você vai ter um ano em que a estiagem é maior ou menor, e isso influencia nas queimadas, o índice pluviométrico é decisivo nisso. Existe um outro problema que é a temperatura média, né? Então isso tudo varia muito de acordo com o ano e o clima daquele ano, que vai variar um pouco de um ano para outro. Então, o que aconteceu especificamente na ocasião é que nós tivemos no mês de agosto de 2019 uma chuva antecipada, e isso diminuiu o número de queimadas naquele ano um pouco, né? E no ano seguinte houve um prolongamento, então as chuvas vieram mais tarde, o mês de agosto foi muito seco,
E isso gerou uma flutuação, e quando você põe um ano do lado do outro, porque é normal uma flutuação de 5, 10% de um ano para outro, mas como você teve um ano atípico, que fez abaixar o número de queimadas no ano e um agosto atípico no ano seguinte, você teve uma variação um pouco maior e o pessoal fez um escarcéu danado, mas lembro, ainda assim bem abaixo dos números médios, o que mostrava que não havia nada de governamental, né, influenciando ali. Mas a imprensa massacrou, falou besteira, falou idiotices, e eu falava, não tem nada demais. Fiz alguns vídeos aqui no canal, até aproveitando o que eu mostrava ali para eles, né, que eu fazia o levantamento, mostrava e tal, e não havia nada de errado. Eu até perguntava para o Johnny de Barros, né, falava, cadê o caos que você está dizendo? E ele, uma vez, depois de muito sofrer, ele grifou lá o mês de agosto de 2019, que em relação a 2018 teria havido um aumento grande. Eu falei, bom, mas então o presidente da República não é o presidente do mês de agosto, não é que nem a garota da Playboy, a capa do mês de tal, né? Falei, você não pode pegar um mês, porque os meses anteriores, né, eles eram até com números baixos em relação àquele o julho, agosto, a coisa começou a piorar, depois diminuiu em setembro, aí a narrativa depois da grita ele colocou o pessoal para trabalhar e aí diminuiu, é tudo para furado, né? E fizeram algumas movimentações, colocaram a Força Nacional de Segurança lá na Amazônia, né? Eu me lembro até que o Fefito HG falou, olha aqui, bombeiro sem vergonha, safado, filmaram o próprio pessoal do bombeiro colocando fogo na mata. Eu falei, poxa vida, né? Eu mandei uma cópia de um capítulo da apostila nossa de combate a fogo em matas. Eu falei, isso aí se chama fogo de encontro, é uma técnica que você faz para apagar incêndio florestal, né? Você coloca fogo na mata de maneira a fazer um fogo de encontro. É uma maneira de abrir um aceiro natural, né, para impedir que o fogo se alasse. Mas como é que você vai colocar isso na cabeça de um esquerdista, né? Eles são muito fraquinhos mesmo, não sabem nada e querem tirar conclusões. E realmente foi filmado na época lá um pessoal do próprio Corpo de Bombeiros colocando fogo na mata, porque é uma técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros para apagar incêndios florestais, tá? Então, o pessoal é ruinzinho de narrativa, né? Bom, agora... E agora, né? Agora nós estamos com um número altíssimo de de queimadas, né? De fogo nas nossas florestas, né? Número altíssimo agora no mês de outubro, a coisa está altíssima e lógico, olha a onda de calor que veio. O governo federal tem alguma culpa nessa onda de calor? Claro que não tem nada a ver, isso é clima, meu Deus do céu. Agora, a gente deve responsabilizar o governo? Não, deve apontar a hipocrisia, porque foi discurso do Lula e foi discurso da Marina Silva que eles iam resolver um problema que na verdade não existia, né? Era um problema sazonal, climático, mas eles apontavam e colocavam a culpa no outro. Então é justo que se cobre dele e fala, e agora? Vocês não disseram? E a imprensa? A nossa imprensa que tanto demonizou um e agora não está falando nada do outro, né? Então, o site Queimadas do INPE está lá, ele piorou muito depois de um ataque hacker, né? Piorou muito, ele ficou menos intuitivo, é mais difícil de encontrar os dados ali. Não sei por que pioraram tanto o site, mas as informações ainda estão lá, né? É só você batalhar um pouco mais que você tem. E eu não sei se estão marretando números lá, não é difícil de acreditar nisso, né? Quando a gente vê a indicação que foi feita para o IBGE, a gente já começa a duvidar dos números em geral, né? Eu sei que o IBGE não tem nada a ver com o INPE, mas só estou dando um exemplo, né? Mas assim, não importa se você marretar os números, os efeitos, os fatos costumam ser persistentes, e o fato é que Manaus está lá com uma nuvem de fumaça, de queimadas em cima dela, o ar está irrespirável, gente sangrando pelo nariz, e aí não tem como esconder o problema. São dezenas de botos morrendo em lagoas ali fluviais do Amazonas, da bacia amazônica, e cadê a imprensa, cadê o Mark Ruffles, cadê a Greta, cadê o DiCaprio para falar, e a imprensa para botar a culpa no presidente da República? Seria injusto, mas o vento que vem tá lá deveria ventar cá, o pau que bateu em Chico deveria bater em Francisco, mas não bate. Agora vão achar outros culpados, né? E nós devemos apontar essa hipocrisia. É culpa do governo Lula essa nuvem de fumaça que está sobre Manaus? Não, certamente não é. Como não era culpa do governo Bolsonaro, um dado de
queimadas a mais no mês de agosto de 2019, que gerou todo um fuzuê danado, né? Um pânico na imprensa, e foi até presidente da França postando fotos fake, né, de incêndios florestais ocorridos anos antes, dizendo que era na Amazônia. Teve gente protegendo as girafas da Amazônia, fazendo tatuagem, um negócio maravilhoso, né? E da mesma maneira que não havia interferência do governo federal lá na época, não há agora. Então não é justo culpar o governo federal pelo que está acontecendo lá, mas é justo apontar a hipocrisia de que estão fingindo que não está acontecendo, e está acontecendo, né? Então, quem vendeu a ideia de que ia resolver um problema deveria ser cobrado, no mínimo, falar: ué, você não disse que havia um problema que você ia resolver? Resolva aí então, né? No mínimo temos que apontar a hipocrisia, né, que esse pessoal possui, e que na verdade sempre foi uma enorme narrativa burra e idiota, e quem lida com os números vai manipulando a cabeça desses idiotas úteis, e eles servem apenas de massa de manobra. Então eu espero que esteja claro, né? Não existe nenhuma maneira de você responsabilizar o governo federal, nem o estadual, nem o municipal pelo que está acontecendo, mas devemos cobrar sim medidas para melhorar a situação, principalmente de quem disse que ia resolver o problema, não é? Pois é, então espero que tenha tudo ficado claro. Até a próxima aí, pessoal.